Olá, que todos estejam bem. Estamos começando agora a nossa live e hoje nós vamos dar continuidade a uma sequência há 2 semanas, Apocalipse e os acontecimentos atuais. Apocalipse fala da escatologia, é o estudo escatológico, tem tudo a ver com Apocalipse, que é o acontecimento das coisas futuras. Mas as coisas futuras estão mais presentes do que o que imaginamos. Eu quero já dar as boas-vindas a todos os que estão entrando. Fique conosco até o final. Hoje eu estou um pouco gripado. Em nome de Jesus, não é o coronavírus, mas eu não vou fazer um vídeo tão extenso, né? Não apenas por isso, mas também porque os outros... Então a gente vai reduzir o tempo dos vídeos e vamos ser muito práticos e diretos. Algumas coisas fortes estaremos tratando nessa noite, nessa live, e você já pode convidar alguém, você pode abrir uma sala de vídeo aí, pode marcar, compartilhar esse link com alguém que queira participar e também tirar suas dúvidas, né? Você vai fazer perguntas, algumas coisas que você perguntar aqui, se não der para responder hoje, nós vamos ter resposta nos outros vídeos, porque esse tema é um tema muito abrangente, muito envolvente, impactante e também necessário. Falar sobre acontecimentos futuros, né? Nós estamos nos 2 primeiros vídeos que já estão aí no Facebook, né? Depois nós vamos organizar, esses dias estamos preparando aí uma estrutura de equipamentos para organizar melhor, para podermos transmitir pelo Facebook, pelo Instagram, né, pelo YouTube e também fazer vídeos mais leves para que outras pessoas que não estão tendo acesso, porque talvez a sua internet não seja boa, para que todos possam ter acesso. Nós temos um grupo que avisamos as pessoas quando vamos fazer os vídeos e ali também colocamos os links, né? Então, se você tem alguma pergunta, dúvida, questionamento, se você tem algum material dessa área sobre essas questões polêmicas, você pode me enviar também, né, no meu PV, né, ou aqui mesmo no Facebook, possa analisar todo o material e reter aquilo que é bom, e é isso que eu oriento que você faça. Ouça tudo. Eu não sou dono da verdade absoluta, né? Eu creio que a única verdade absoluta ela vem do Senhor. Talvez algumas coisas que vamos falar nos vídeos, se alguém pegar algum texto, algum trecho isolado da minha fala, pode dizer, olha, isso aqui é heresia, né? Ou então alguém pode dizer, olha, isso aqui não é verdade, a doutrina tal ensina da seguinte forma. Isso não é problema, nós não vamos questionar doutrinas. Estamos trazendo informações mais macros, mais gerais, acerca dos temas aqui propostos. Não estamos entrando em debates doutrinários, porque tem algumas questões de Apocalipse que são bem polêmicas mesmo. Está conosco o Atinilson, Simone, Marciana. Sejam todos bem-vindos. Algumas pessoas estão... Não deixe de convidar outras pessoas, não deixe de compartilhar. Eu tenho uma coisa para lhe dizer: sempre teremos coisas novas, sempre teremos revelações. Por mais que você seja estudioso, por mais que você pesquise na palavra, nós também temos estudado muito. Eu nunca parei de estudar sobre esse tema, né? E gosto muito da questão escatológica. Nós vamos começar lendo um texto da palavra de Deus. Eu quero falar um pouco hoje sobre juízo de Deus, né, para nós entendermos um pouco do que está acontecendo. Falar um pouco sobre algumas questões polêmicas, como muita gente está dizendo aí que dia 14 o Papa vai se reunir com lideranças de todo mundo e nessa reunião ele vai anunciar o suposto anticristo para todo mundo.
né? Muita gente está fazendo aí algumas previsões acerca desse acontecimento. Nós vamos falar também o que imaginamos acerca disso, o que tem de fundamento, o que não tem, o que está sendo falado. Eu sempre analiso os dois lados da história, né? Um grupo está falando uma coisa, outro está falando outro, então sempre analisamos tudo e comparamos da Bíblia. Vamos falar então também sobre a vontade de Deus. Tinilson está dizendo aqui, o apóstolo Wilson, o pastor Napoleão Falcão disse que a igreja não passa pela grande tribulação, porque a noiva não foi gerada para sofrer. A maior parte dos textos bíblicos que eu vejo que pode comparar com, ou que pode trazer alguma coisa acerca da grande tribulação, fala disso, né? A maior parte diz que a igreja não vai passar pelo grande sofrimento, né? Mas tribulação, prova, porque às vezes as pessoas pegam um texto e confundem provação, né? Tentação, tribulação, sofrimento. Nem tudo está relacionado à grande tribulação, nem tudo está relacionado ao princípio das dores, né? Então nós temos que fazer bem essa separação, mas tem lógica realmente isso que o pastor Napoleão Falcão é um dos líderes antigos, né, de igreja, que sempre ministrou sobre Apocalipse, um grande pregador de Deus, homem de Deus, né, tem bastante fundamento. Eu ouvi muitas coisas através do pastor Napoleão Falcão. Nós vamos ler então um texto para falar um pouco sobre juízo. Eu preciso falar sobre a vontade de Deus. Abre a tua Bíblia, se você quiser acompanhar, esse texto é muito conhecido. Está em Romanos, né, na carta que Paulo escreveu à igreja em Roma, Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, é o texto que vamos começar lendo. Talvez você diga assim, mas não é sobre Apocalipse, nós precisamos fundamentar bem. Não tem como entender Apocalipse de forma isolada. Se nós formos falar sobre a vontade de Deus, nós precisamos entender que hoje algumas coisas estão acontecendo pela vontade permissiva, embora alguns não creiam que existe essa vontade permissiva, acreditam só que existe a vontade soberana, mas nós temos exemplos bíblicos de vontade permissiva, e existe também a vontade soberana de Deus. Jairo Teixeira, seja bem-vindo, paz, meu amado. André Souza, André sempre ligado nessas questões, um estudioso também da palavra, né? Um abraço, querido. Vamos lá, já tem algumas pessoas nos acompanhando. Romanos, capítulo 12, né? Você pode acompanhar comigo esse texto, não precisava aqui nem ler, que é um texto que a gente tem já na mente, talvez você também. Diz assim, versículo 1, olha só o que diz a palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, rogar quer dizer pedir, suplicar, né? Ou pedir gritando, tem tudo a ver com um pedido mais aprofundado. Paulo está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Na outra tradução diz, pela compaixão de Deus, que apresenteis, deixa eu desligar o ar aqui que vai ficar melhor. Que apresenteis os vossos corpos, como sacrifício, por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o culto racional. Não confunda, né? Culto Adelmo Freitas. Adelmo está no Portugal, né, Adelmo? Um abraço, meu amado, tamo junto. Então tem pessoas ligadas aí de vários lugares. Então, pela compaixão de Deus, né, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu só quero fazer uma observação aqui, porque tem muita gente que confunde fé com culto. Culto é uma coisa, fé é outra. Eu posso dizer que o meu culto a Deus é racional. O meu culto a Deus é sempre com entendimento. Todo culto a Deus é racional. Deus não tira a tua consciência. Deus não tira o teu entendimento.
Agora, não confunda fé com racionalidade. A fé, ela vai além do entendimento racional. O entendimento racional está ligado aos 5 sentidos. A fé é o 6º sentido. É o sentido do sobrenatural. Tá? Então, não confunda culto, porque eu já vi pessoas, né, dizer, mas é porque a fé é uma fé racional, é uma fé de entendimento, é uma fé científica. Se é científico, não é fé. Porque a ciência, ela trata de fatos, né, daquilo que são palpáveis, aquilo que você consegue ver. Né? Então, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Então, não confunda isso. E eu quero dar a ênfase ainda. Esses dias, alguém me perguntou, acho que um pastor, ele disse que estava pensando, né, me pediu um conselho, estava pensando em estudar sobre psicanálise, porque ele queria aplicar a psicanálise dentro da igreja. Né? E por quê? Porque ele já tem visto outros pastores que estão trabalhando o método da psicanálise. Eu disse, olha, eu vou lhe dar a minha opinião, né? E aí você pode seguir ou não. Né? Eu sou psicanalista, eu tenho mestrado e doutorado em psicanálise. Né? Então eu fiz a primeira psicanálise como bacharel, sou bacharel em psicanálise, depois fiz mestrado e doutorado. Né? Eu tive a oportunidade de estudar em 5 faculdades. Né? E psicanálise foi a que eu avancei um pouco mais. Né? Nessa eu fiz o mestrado e o doutorado. E a psicanálise, o que diz o pai da psicanálise é o Freud. Né? Só que eu era considerado um cara meio diferente, estranho na faculdade de psicanálise e nos outros cursos que vieram depois, porque eu nunca dei muita moral para o que Freud ensina. Então, o que você vai fazer numa faculdade de psicanálise? O que você vai fazer num mestrado e doutorado de psicanálise? Né? Tem 2 estratégias usadas dentro da psicanálise, porque a psicanálise ela estuda o inconsciente. Né? Então, o que você vai fazer nisso? O que você vai fazer numa coisa dessa? 2 coisas que eu nunca quis aplicar, embora tenha aprendido na psicanálise, é a regressão e a hipnose. Por que e esse pastor ele queria exatamente aprender algumas técnicas dessas 2 coisas. Né? Alguns líderes, pastores, né, em alguns encontros, seminários, até mesmo na igreja, fazem regressão sem saber, confundem regressão com cura interior. Né? Eu já vi casos de líderes que levaram pessoas para o encontro e na hora de ministrar a cura interior fizeram regressão. Né? As pessoas voltaram a vidas passadas, adultos voltaram como se fosse bebê, de chupeta, de mamadeira, né? Porque a regressão é levar as pessoas ao passado. E a Bíblia não nos dá base para isso. É por isso que eu nunca quis fazer regressão e nem cura interior. A diferença grande da cura interior para a regressão é bem simples. A regressão te leva ao passado, a cura interior traz o teu passado ao presente, para você ser curado, para você ser tratado. Essa é a grande diferença. Só que muita gente faz regressão sem saber. E às vezes leva as pessoas a surtarem e não conseguem trazer de volta. Isso é um problema. Eu não aconselho, pastores. Né? Já me perguntaram sobre coach, eu tenho minha opinião acerca de coach. Tem um espaço para isso nas ministrações dentro da igreja. Estou falando de coisas atuais. Tem espaço? Tem. As técnicas de coach, né? Eu fiz cursos também nessa área, eu sou especialista em PNL, que é a programação neurolinguística. Isso também parece um pouco com coach, né? Mas tem suas diferenças. Tem espaço? Tem, você pode usar essas coisas, só não pode substituir pela palavra de Deus. E a hipnose nem se fala, porque quando você hipnotiza alguém, né? Quando uma pessoa é hipnotizada, ela fica em transe, depois que ela volta, ela não lembra o que aconteceu enquanto ela estava hipnotizada. Então, quando uma pessoa, né, e hoje trazem muito isso para dentro das igrejas, aí é onde eu digo que o culto a Deus é um culto racional. Eu já fui em lugares ministrar, em encontros, libertação, que é uma área que eu gosto muito, sou apaixonado por libertação, né? Eu já fui em alguns lugares ministrar que você olha para aquela pessoa, parece que ela está cheia do Espírito Santo, mas você vai ver, ela está possessa. Em alguns lugares você pensa que a pessoa está possessa e ela está cheia do Espírito Santo.
É por isso que tem que ter discernimento espiritual. Então, como é que eu sei? Uma das principais características é o que eu vou te dizer agora. Se uma pessoa ela está inconsciente, ela não está em um culto a Deus. Ela não está tomada pela ação de Deus, ela está tomada pela ação do inimigo. Você vê pessoas, às vezes, na igreja, eu já tive com pessoas com experiências profundas, de serem arrebatadas no espírito, de Deus levar em vários lugares com visões, só que aquela pessoa está ouvindo tudo o que está acontecendo em volta dela ali. Né? Se perguntar para ela o que alguém falou, o que alguém disse, ela sabe porque não tirou a consciência. A consciência, a pessoa está ciente daquilo que está acontecendo. Porque se Deus tirasse a consciência, nós poderíamos entender também que ele faz manipulação de vontade. E se Deus fizesse manipulação de vontade, seria fácil. Ele jogava a vontade de todo mundo se converter, né, nas pessoas. Então Deus não muda a consciência das pessoas. Ele nem muda, ele nem te transforma, né, do jeito que você pensa que ele te transforma. Tem coisas que a gente atribui a Deus como se ele fosse fazer e na realidade somos nós que temos que fazer. Apóstolo Alexandre, um abraço. Então nós estamos falando exatamente sobre isso. O pastor me pergunta: pastor, eu posso levar hipnose, regressão, eu posso levar a psicanálise para dentro da igreja? A psicanálise até pode, né? Técnicas de coach você pode até levar. PNL você pode levar, só não pode substituir pela palavra. O que a gente costuma dizer é que tem muita gente trocando a ajuda do alto pela autoajuda. E aqui eu estou esclarecendo exatamente isso, que a regressão e a hipnose, elas fazem duas coisas que Deus jamais vai fazer na vida de alguém. É tirar a consciência, tá? Então, não aconselho isso, não tem base bíblica. Se a pessoa ficou inconsciente, pode ter certeza que ela está ou morreu, ou está com algum problema, né, de ordem neurológica, deu um distúrbio, bateu a cabeça, ou então ela está possessa. Porque o culto a Deus, como diz aqui a palavra, é um culto racional. E ele diz aqui que nós temos que renovar o nosso entendimento. Aí, o que ele vai dizer? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu estou lendo esse texto para nós falarmos sobre soberania e vontade. Soberania e vontade de Deus. Ou, como alguns preferem dizer, vontade soberana e vontade permissiva. Nós já temos muita gente participando, sejam todos bem-vindos. Jocineide, Eronilson, aqui conosco também nessa live. Então, a vontade de Deus, vontade, diferente de permissão, né? Tem a vontade, tem a permissão e tem a soberania. Só que a maioria das pessoas falam só de duas coisas: vontade permissiva e vontade soberana. Eu prefiro dividir em três partes isso aqui. Isso para a gente entender Apocalipse, para a gente entender muitos acontecimentos, para entendermos juízo da parte de Deus, para entendermos por que algumas coisas acontecem, que algumas pessoas começam a acusar Deus, né? E isso é um problema sério. Quando nós não entendemos a diferença entre vontade, permissão e soberania de Deus, e aí eu quero dizer que a permissão de Deus nunca vai anular a sua soberania, né? Então vamos lá. A vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? Teve uma pergunta no início dessa live, né? E isso aqui vai resposta. A pergunta é: Deus vai nos permitir passar pelo período da tribulação, ou sofrimento, a grande tribulação, né? Vamos lá. Qual é a vontade de Deus para nós? Deus, de várias maneiras, na sua palavra, ele deixa muito claro qual é a vontade de Deus para nós. Quando Deus deixa claro qual é a vontade de Deus para o seu povo, para a sua igreja e para a humanidade, né?
Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, nem na morte do ímpio. Isso é vontade dele. A vontade do Senhor é que ninguém se perca. Pastor Otávio, seja bem-vindo. Que ninguém se perca. Então tem gente que diz assim, aconteceu isso aqui, foi a vontade de Deus. Mas aconteceu aquilo lá, coisa ruim, terrível, foi a vontade de Deus. Vontade é uma coisa, permissão é outra e soberania é outra. Então vamos aos exemplos. Vontade de Deus para nós, ela tem 3 formas diretas aqui nesse texto que lemos. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Se alguma coisa está acontecendo com a gente, inclusive esse coronavírus, é vontade de Deus, eu lhe digo com toda a convicção e desafio alguém a me mostrar na Bíblia que seja a vontade de Deus que a gente esteja passando por isso em todo o planeta. Ainda que seja juízo, que é outra coisa, e eu tenho que lhe explicar essas 3 coisas para nós entendermos lá na frente as dores de parto, para entendermos os selos, para entendermos as trombetas, para entendermos os 4 cavaleiros, para entendermos juízo final, para entendermos batalha do Meguido, batalha do Armagedon, para entendermos tudo, né? Nós precisamos entender isso aqui. Isso aqui é uma base. Vontade, permissão e soberania. Vamos lá, vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Perdoe se eu repito, mas é uma técnica, né, para nós memorizarmos. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus usa isso também, por isso que tem 4 evangelhos e a maioria falando as mesmas coisas. É a técnica de Deus da repetição. E eu te aconselho a assistir os outros 2 vídeos que nós já gravamos acerca desse tema, Apocalipse e os acontecimentos atuais, né? Tem um vídeo 1 e 2, está no Facebook, nós vamos colocar também no YouTube, né? Para você, quando digitar, você já vai direto, é até mais leve para você assistir. E não deixe de assistir mais de uma vez. Você está aqui participando, aí tem que sair, né? Hoje nós não vamos fazer um vídeo tão extenso. Daqui a pouco a minha filha está vindo para cá com o marido, né? Os meus 2 filhos estão aqui, a minha esposa. A gente vai descontrair um pouco. Então está marcado para as 20 horas, né, com eles. Não vou muito longe nesse vídeo, tá? Então, olha só. A vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Ninguém se perca. Vontade de Deus, que ninguém sofra. Mais um pouco sobre a vontade de Deus. A vontade é diferente de permissão. Eu não uso muito o termo, eu posso até usar para o entendimento de algumas pessoas que quando falam vontade, aí você fala vontade permissiva e vontade soberana, né? Só que permissiva não é vontade, né? A permissão de Deus nem sempre é vontade dele. Então, não se encaixa muito falar vontade permissiva ou vontade soberana. Embora às vezes eu também fale isso, para que algumas pessoas que já entendem assim fique mais fácil de compreender. Mas são 3 coisas: vontade, permissão e soberania. Então, vontade de Deus. Jesus diz assim: se vocês, sendo homens, um filho seu lhe pedir um pão, você não vai dar uma pedra, né? Ou vai? Vocês vão dar uma pedra? Não vão. Então, se vocês, sendo homens, sabem dar boas coisas aos seus filhos, muito mais Deus, né? Eu começo sempre os nossos vídeos dando ênfase a Deus, a Jesus, anticristo, essas coisas, né? Depois. Mas eu gosto de dar ênfase a Deus para que você entenda uma coisa: Deus não é mau, Deus não é ruim, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu vou dizer de novo: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Os planos de Deus para nós são perfeitos. O caminho que Deus tem para nós é perfeito. A palavra do Senhor diz: ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. A palavra do Senhor diz que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. O salmista diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas, né? Porque se a gente não entrar nesse nível, as pessoas vão pensar que todo mundo vai sofrer todo tipo de coisa e desastre. E a palavra do Senhor também diz assim: o justo clama e o Senhor ouve.
né? Eu quero dizer para você que pode até ser que Deus não te livre da prova, mas Ele te livra no meio da prova, né? Entenda isso, às vezes Deus não vai te livrar da prova, Ele vai te livrar na prova, como fez com Sadraque, Mesaque e Abednego, não livrou, nós já falamos isso em outros vídeos, não livrou da fornalha, ele livrou na fornalha. Ele não livrou Daniel da cova, ele livrou Daniel na cova. Ele não livrou Jesus na cruz, embora Jesus disse, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele livrou Jesus na cruz. Então eu quero que você fique com bastante convicção de que Deus tem momentos em que Ele não livra você da prova, mas Ele tem algo melhor para você. E sempre que Ele fala de sofrimento, Ele diz, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. No mesmo texto Ele diz, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele diz, aquele que peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas ele completa dizendo, mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo, né? Então, sempre Deus traz o consolo imediato, porque essa é a vontade dele. A vontade dele para nós é sempre boa. Ah, mas eu estou doente. Vontade de Deus. Não. Ah, mas eu perdi o emprego. Vontade de Deus. Não. Pode até ser permissão para Deus te abrir uma outra porta. Às vezes ele fecha uma porta, melhor se abra, né? Ah, mas aconteceu isso, eu estou vivendo um sofrimento na minha vida, está faltando tudo, estou na época da fartura, farta o pão, o leite, o arroz, o açúcar, né? Macarronada, batatinha, não tem mais não, está faltando tudo. É vontade de Deus? Não. A Bíblia diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, quando você pensar na palavra vontade, lembre-se sempre que vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. O que Deus tem para mim e para você é sempre bom. Mas espera aí, se tudo que Deus tem para nós é sempre bom, por que as coisas ruins acontecem? Aí você vai entender um pouco sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus tem dois ciclos, tem duas vertentes. O juízo de Deus, grave isso, tem duas vertentes. Tem o juízo de Deus, que ele traz permitindo o ímpio ser o chicote dele para nós, permitindo o diabo nos atingir em determinadas coisas, e tem o juízo de Deus que ele mesmo manda, mesmo corrigindo, né? O castigo, castigo, juízo, punição. Existe isso da parte de Deus? Existe. Deus é amor, mas Ele também é justiça. A Bíblia diz que o Senhor corrige aqueles a quem Ele ama. Então tem correção. Quando a Bíblia diz que o Senhor é a videira verdadeira, nós somos os galhos. Ele diz, olha, se você já dá fruto, você vai ser cortado, podado, para que dê mais frutos. Então Deus vai nos melhorando, né? Aí nós já entramos na permissão de Deus em algumas coisas. E aí depois você entende a soberania. Então vamos lá, Apocalipse, querido, quando nós lemos Apocalipse e quando nós olhamos para os acontecimentos atuais, nós vamos encontrar coisas que, se a gente entender bem isso, nós vamos enquadrar dentro da vontade. Isso aqui é a vontade de Deus que aconteça. Tem coisas que não se enquadra dentro da vontade, se enquadra dentro da permissão de Deus, né? Vontade e permissão. Exemplo bíblico, Jó. Sofrimento na vida de Jó. Foi vontade assistindo agora, né? Para ver se você entendeu isso. Sofrimento na vida de Jó. Vontade ou permissão, né? Deus tinha vontade que o seu filho Jó sofresse, ou ele permitiu como prova, para provar para o diabo que Jó era um servo fiel? Vontade ou permissão, né? Isso dá para você entender bem a diferença entre essas duas coisas. Ah, mas Jó passou por tudo aquilo porque foi vontade de Deus. Nada disso. Vontade de Deus, pense comigo, é sempre boa. Foi permissão. Ele permitiu. E o Satanás ainda teve que pedir autorização. Satanás teve que pedir autorização para Deus
para tocar nos bens, para tocar no corpo, na saúde, nos filhos, na casa. O nome disso é o quê? Permissão. E Deus permite, isso é um tema muito extenso, eu estou resumindo muito, para você entender o básico, porque senão a gente não entende muitas coisas de Apocalipse e dos acontecimentos atuais e escatológicos. A permissão de Deus, ela tem duas vertentes, né? Deus permite para nos provar e Deus permite, né, quando nós estamos em falha, quando nós estamos em pecado. Então Deus permite para prova e Deus permite para correção. E aí é que nós temos que estar muito atentos para entender bem essa diferença. Deus está me provando ou Deus está me corrigindo? O que eu estou passando é resultado de um pecado ou é fruto de uma prova para Deus me levar para um outro nível? Tudo isso a gente precisa entender. Antes eu tinha um conflito com isso. Quando eu vi um problema na minha vida, eu ficava, Deus, e agora? É provação ou é falha? É provação? Olha, eu vou lhe ensinar uma técnica infalível para você descobrir isso. Infalível essa técnica. Deus, o que está acontecendo comigo? É provação, o Senhor está me permitindo, né? Aí eu entro num tempo de dizer, olha, glória a Deus, é uma prova, mas o Senhor, muitas são as provas do justo, mas o Senhor livra de todas, Ele vai me livrar lá na frente, o justo clama e o Senhor ouve, Deus vai me... Mas espera aí, nem sempre isso acontece, né? Nós não podemos jogar tudo para pecado, porque tem lugares que você vai e a pessoa diz, se você está com problema financeiro, é porque está em pecado. Se você está com problema de doença, é porque você está em pecado. Se você está, é o mal. Uma vez eu estava no meu carro e aí liguei o rádio num programa desses de rádio, programa evangélico, e aí de repente o obreiro estava lá e disse assim, uma mulher ligou, disse, eu estou com um problema assim, aí contou todo o problema que ela estava passando em casa. Deu dó ouvir aquela mulher. O obreiro do outro lado da linha disse, minha querida, a senhora por acaso tem um sofá velho dentro da sua casa? Aí a mulher respondeu, sim, eu tenho, todo mundo tem, né? Tem um sofá. Ele disse, é aí que mora o mal. É aí que está o mal. E eu fiquei pensando, meu Deus, a mulher vai jogar o sofá velho dela fora, vai ficar sem nenhum. E o mal ainda vai ficar dentro da casa dela. Porque o inimigo, ele para agir, ele precisa de uma autorização de um corpo. Ou Deus autoriza, ou nós autorizamos. Vou dizer de novo, ou Deus autoriza, ou nós autorizamos. Deus autoriza para nos punir pelas nossas falhas, ou ele autoriza, ou ele permite, conta da prova que ele quer nos levar para um. Então, só lembrando, os que estão entrando agora, depois você assiste todo, porque nós estamos falando 3 coisas que você precisa entender. Quando você entende essas 3 coisas, você vai entender um monte de coisa da Bíblia. Entender essas 3 diferenças. A diferença entre essas 3 coisas, aliás. A diferença entre vontade, permissão e soberania. Vontade, permissão, soberania. Vamos ver se você já entendeu até aqui. Se eu perguntar, você disser para mim, olha, eu estou doente, né? É vontade de Deus? É permissão? A doença na vida de uma pessoa. Vontade, permissão ou soberania? Deus quer que alguém esteja doente? Bem, se você me disser que Deus quer que você esteja doente, eu estou doente porque é a vontade de Deus. Você está me dizendo que a Bíblia é uma fraude. Você está me dizendo que não acredita na palavra de Deus. Como assim? Porque na Bíblia está escrito que o Filho levou sobre si, Isaías 53, levou sobre si as nossas dores, levou o passado, as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras já fomos sarados. Se o Filho levou e hoje o Pai traz, eles estão trabalhando um contra o outro. Aí é rebelião nos céus.
rebelião no reino de Deus. Isso não existe. Então, nunca, coloca a coisa, eu estou doente, nunca é vontade de Deus doença para a tua vida. Coronavírus pode até ser permissão e fazer parte de um projeto de soberania mais na frente, que aí eu vou explicar. Mas não é vontade. Quando não é vontade de Deus, aí eu estava te ensinando a técnica para você descobrir essa diferença. Técnica simples. Você está diante de uma luta, o que você faz? É vontade ou é pecado? Aliás, é permissão de Deus ou é pecado? Deus está permitindo ou é porque eu estou em falha? O que você faz? Faz uma lista, faz uma autoanálise. Deixa o Espírito Santo te sondar, esquadrinhar o teu entendimento e faz como o Davi que diz, vê se há em mim algum caminho mau. O Espírito Santo me diz aí, porque olha, eu não estou ainda, não consegui identificar qual é a área da minha vida que eu estou falhando. Então o Espírito Santo me diz aí, onde é que eu estou falhando. Aí o Espírito Santo, ele tem algumas funções na tua vida, funções específicas. Uma delas, sabe qual é? O Espírito Santo é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você entender isso, pecado, justiça e juízo. Quem te convence do pecado é o Espírito Santo. Por isso que quanto mais longe, presta atenção, nunca esqueça o que eu vou te dizer agora, quanto mais longe você estiver de Deus, não é Deus de você, Deus não se afasta de nós, a gente que se afasta dele, Deus não nos deixa, a gente que deixa ele, porque tem gente que pensa assim, mas o Senhor disse que eu estaria comigo todos os dias até a consumação do século, e agora a pessoa está só. Não foi Deus que deixou alguém, foi alguém que deixou Deus. Lembra de Jesus quando ele foi com 12 anos na festa, né, na sua festa de passagem de ano, lá com os pais, e os pais depois voltaram, depois de um dia, não mais com ele, um dia, né, caminho de um dia, descobriram que Jesus está contigo, Maria? Não está. José, Jesus não está contigo também? Não. Procuraram no meio dos parentes, não estava. Quando voltaram, onde é que Jesus estava? Na casa do Pai. Jesus, por que você nos deixou? Por que você nos abandonou? Aquele sermão, Jesus disse, eu deixei vocês? Eu estou aqui onde eu sempre tive. Vocês me deixaram aqui. Vocês que me deixaram. Então nós abandonamos, nós nos afastamos de Deus. E quanto mais longe, mais dificuldade nós vamos ter de entender, né? Nós vamos ter dificuldade de entender qual é o pecado que está nos afligindo. Por quê? Porque nós não vamos ser convencidos. A gente só é convencido quando o Espírito Santo está atuando, agindo, fazendo com que sejamos convencidos. Aí ele nos dá uma lista. Quando você tem intimidade com ele, ele te dá uma lista. Às vezes eu digo, Deus, me diz aí qual é a falha. Às vezes a lista é grande. 2, 3 páginas. Você fez isso. Então, olha, é a fórmula que eu estou lhe ensinando para diferenciar, né, o sofrimento pelo pecado e o sofrimento pela prova. Então, eu vou por eliminação. Primeiro, então, eu vou corrigindo as falhas. Mas enquanto eu não corrigir a falha, eu vou lhe dizer alguma coisa. Isso aí eu faço assim. Enquanto eu não corrijo uma falha, eu não peço para Deus mudar. Eu já sei que é falha, eu não peço para Deus. Porque se eu pedir para Deus me abençoar naquilo que eu estou falhando, eu estou dizendo, Deus, deixa a tua palavra de lado só uma vez. Deixa a tua palavra de lado só uma vez e me abençoa. Não cumpre a tua palavra, não. Não, eu não posso pedir a Deus para me abençoar naquilo que quem está falhando sou eu. Eu não posso pedir para Deus corrigir alguma coisa, como se ele fosse a falha e eu fosse o correto. Então eu não faço isso. Não vou orar, não. Eu tenho que me consertar primeiro. Aí quando eu fecho todas as brechas, e às vezes não é fácil, fecho todas as brechas, aí o problema continua, não terminou, não acabou, aí eu descubro que é uma prova agora e não o resultado de uma falha, né? Isso é por eliminação, para você entender e você vai, tá na prova? Então agora eu vou glorificar Deus, né? Mas eu também não vou descansar, porque prova não é para você descansar. Deixa eu dizer de novo isso aqui. Prova não é para você descansar. Eu tenho um estudo, né, que comecei até a escrever um livro sobre isso, parei, mas é o dia que termina a sua prova, já tem mais de 100 páginas. O dia em que a sua prova termina, eu digo exatamente o dia que termina. Então é prova, maravilha, descansar não, glorificar, porque não é falha minha, né? E agora é permissão de Deus.
Permissão, Deus está permitindo o inimigo, Deus está permitindo vir isso contra mim, Deus está permitindo aquilo, mas eu tenho que fazer como Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Eu sei em quem tenho crido. Prova, aí você pode glorificar. O problema é que tem gente que está na falha, está no pecado, está no erro, está nisso, e está querendo que Deus corrija antes dele se corrigir. E aí o texto que nós lemos hoje de Romanos, ele vai dizer que quem vai te transformar não é Deus. Não me leve a mal, não me chame de herege, não fui eu que escrevi esse texto, foi Paulo, inspirado por Deus. O texto vai dizer assim, ó, transformai-vos. Então não é Deus que te transforma. Porque se fosse Deus que nos transformasse, Deus me transformou, Deus mudou a minha vida. Os termos você pode até continuar usando, a glória é dele, o poder vem sempre dele, só sem ele você não é nada, eu não posso nada. Sem mim nada podeis fazer. Não é que Deus me transformou, Deus permitiu que a palavra dele em mim me transformasse e eu agisse pela palavra. Deus me deu a base, Deus me deu a força, Deus me deu o conteúdo, Deus me deu a condição para que eu fosse transformado. Porque se Deus pegasse uma pessoa e transformasse, pegasse outra e transformasse, não precisava a gente receber Jesus, não precisava dizer sim para ele, não precisava de livre-arbítrio, embora livre-arbítrio é uma outra história, mas não precisava de nada disso. Ele te dá forças, ele te dá as condições, ele te dá a palavra que renova o teu entendimento para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Né? Eu era drogado, Deus me transformou. Foi, Deus te transformou. Mas ele te transformou da seguinte forma, ele te deu o poder, ele te deu a unção, mas a decisão foi sua. A decisão foi sua. O arbítrio foi seu. Né? Então, é outra história, é outra coisa. Então nós entendemos aqui vontade e permissão. Né? Demos o exemplo de Jó, o exemplo de Jó está na permissão. O exemplo de José, tem gente que diz José do Egito, não era do Egito, ele estava no Egito. O exemplo de José, vontade ou permissão? Permissão. Deus precisava polir, né? Trabalhar, moldar, modelar José para que ele alcançasse o sonho que Deus lhe deu. Ele não estava preparado para o sonho. Nunca esqueça o que eu vou lhe dizer agora, isso é forte. Eu sei que até aqui Deus tem trago revelações profundas para a tua vida. Nunca esqueça o que eu vou lhe dizer agora, né? Sobre José. Quando Deus te dá um sonho, nem sempre aquele sonho vai se realizar logo. Quando Deus libera uma promessa para a tua vida, nem sempre essa promessa se realiza logo. Há pessoas que morrem com a promessa, morrem com o sonho e nunca acontece nada. Então, isso é um outro estudo para a gente não fugir muito, mas você entenda uma coisa. José, Deus já tinha o sonho dele para realizar, mas José não estava preparado para o sonho. Isso está no campo da preparação, né? E aí eu quero entrar num assunto muito importante. Todos os textos de Apocalipse, eles são tão atuais quanto eram atuais há 2000 anos atrás. E quantos serão atuais daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, talvez daqui 50 anos. A palavra de Deus ela vai ser sempre atual. Sempre. Você lê esse livro, é por isso que é um livro que não fica defasado, não vence. Imagina tantos livros, você vai ler um livro aí do autor há alguns anos, algumas coisas já aconteceram que não encaixa aqui. A palavra de Deus, quanto mais o tempo passa, mais ela fica atual. Mais ela fica atual. Talvez você nunca ouviu o que eu vou te dizer agora, ou talvez você não leu nenhum livro. É algo que eu creio, da parte de Deus, Deus tem me entregado essa revelação e esse entendimento. Há muitas pessoas dizendo, eu quero só citar um exemplo, por exemplo, que o Papa, no dia 14, né, eu vou já encerrar, mas eu preciso falar desse fato, pelo menos para você não dizer que eu não entrei em nada de Apocalipse.
né? E eu volto encerrando sobre a soberania de Deus. Falei sobre a vontade e a permissão. No dia 14 de maio, tem muitos sites, matérias, né, prints, mensagens, posts em redes sociais, dizendo que dia 14 de maio de 2020, ou seja, 14 do mês que nós estamos, né, que é exatamente quando Israel completa 72 anos de Estado de Direito, né, em 1948, 14 de maio de 1948, Israel passou a ser Estado, nação, e completa agora exatamente 72 anos. Por vários fatores, de várias maneiras. Alguns estão dizendo que essa data, porque o Papa ele tem um convite e é também uma espécie de convocação no seu site oficial do Vaticano, para que pessoas de todo mundo estejam no Vaticano para uma reunião oficial. Eu quero dizer para você, porque talvez quando eu falo nesse assunto, você diz, eu já ouvi um pastor, eu ouvi alguém dizendo que isso não tem nada a ver, ele já mostrou que a interpretação é outra. Eu já vi isso também. Assim que eu já ouvi gente afirmar que dia 14 o anticristo vai ser anunciado. Eu não vou aqui defender nenhuma tese nem outra, eu só vou trazer os fatos e aí você traz a reflexão, porque eu seria insano se dissesse, eu, Wilson, se dissesse que dia 14 agora, o Papa vai anunciar oficialmente para o mundo o anticristo. Mas eu também seria insano se dissesse que nessa reunião não vai se tratar nada disso, o Papa não vai falar desse assunto, porque as evidências estão aí. Primeiro que há quem diga que em 2013, quando o então Papa Bento XVI, que era muitas vezes mais conservador do que esse Papa, quando o Papa Bento XVI, 2013, renunciou, há quem diga, e isso nós não vamos saber, ou se soubermos vai ser muito mais lá na frente, que esse Papa não renunciou por vontade própria, né? Que ele foi forçado, porque o grupo que trabalha para entregar o mundo para o anticristo, para a nova ordem mundial, e os católicos que estão me assistindo, não estou falando mal do Papa, né? Também não estou falando bem, eu não estou dizendo que ele é melhor ou pior do que ninguém, eu estou dizendo que há evidências de que essa reunião tem sim a ver com o fortalecimento que vai entregar o mundo para o anticristo. Eu não distorço as minhas palavras, eu não estou afirmando que vai ser nessa data a data oficial, tá? Isso eu quero deixar bem claro. No documento que está lá no site do Vaticano, o Papa vai dizer que é necessário um pacto educativo global. Argumento de reunir essas pessoas agora é reunir o mundo. No meio de uma pandemia dessa, tem alguma coisa que está errada. Reunir lideranças, como foi feito semana passada. Semana passada estava reunido André Paz Mundial, né? É desse evento que a gente está falando, né? Então, mesmo que não exista esse evento no dia, eu quero que você entenda que semana passada eu estava falando sobre isso. Aconteceu, né? Eu estou falando da convocação e a gente vai entender bem isso aí. Aconteceu uma reunião onde estavam presentes líderes das organizações das Nações Unidas e quem estava liderando era Emmanuel Macron, da França, né? Depois a gente entra nisso também, porque Macron tem discursos dele na internet dizendo que ele é o líder da nova ordem mundial. Macron já está se preparando e dizendo que ele é o governo mundial que é predestinado para isso, com 42 anos de idade, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron tem inclusive apoio da maior parte das lideranças do Conselho de Segurança da ONU. Ele tem
a autonomia desses líderes para dizer que ele é o líder da nova ordem mundial. E foi ele que fez ele que organizou, que esteve à frente, que liderou esse evento, quando eles estavam tratando com Bill Gates, que patrocinou parte do evento. Eles estavam tratando sobre a vacina para o coronavírus. E aí entra a questão do sinal, da marca. Isso aí é um fato, isso aí não é invenção, né? Isso aí não tem nada a ver com conspiração, isso é fato. Está nos sites, você vai procurar e vai encontrar, né? E esse evento da paz mundial, cancelado ou não, o propósito dele, o Papa deixa claro na fala, né? Ele diz que é um novo momento para a humanidade, é um novo momento para lideranças mundiais. Dentro do documento está escrito assim: reconstruir o pacto educativo. Se vai acontecer agora dia 14 ou se vão botar mais lá na frente, né? O propósito é esse: reconstruir o pacto educativo global, né? E aí tem algumas falas nesse sentido. Ele também diz no documento: uma aliança entre os habitantes da terra e a casa comum. Ou seja, comum vem de, né, comunismo vem de comum, né? Colocar todo mundo num barco só, embaixo de uma liderança só. Tem muito a ver com isso. Ele diz que as pessoas precisam ter coragem de colocar no centro a pessoa e formar pessoas para se colocarem ao serviço da humanidade. Isso aqui pode ter várias interpretações. Eu só quero que você entenda que, acontecendo ou não o evento, dia 14, né, sendo divulgado ou não nesses dias agora, porque o Bill Gates ele vem desde 2015 batendo muito forte, e ele já trabalha isso desde 2004. Ele vem desde 2015 dizendo enfaticamente em todos os eventos que ele vai, ajudas humanitárias, tudo que ele faz, ele diz que nós precisamos ter uma nova liderança mundial. Você tem uma ideia, até o Lula, que não entende quase nada disso, disse esses dias, um vídeo do Lula dizendo: não, esse mundo só vai ser corrigido quando nós tivermos uma nova liderança mundial. O André está dizendo que tudo indica que esse líder é Manuel né? Depois a gente vai discutir a questão dos nomes. Então, as coisas, elas podem acontecer. Agora, o que eu disse que você talvez não leu livro nenhum, que eu vou te dizer agora, por que a Bíblia é tão atual? Eu vou te dizer agora. Tem muitas coisas, e aí a gente entra na soberania, essas questões escatológicas, por exemplo, arrebatamento, não está nem só no campo da vontade e não está só no campo da permissão. Arrebatamento vai acontecer. Quando é uma coisa que vai acontecer, independente da minha e da tua vontade, isso significa a soberania de Deus. A soberania de Deus, né? Então eu falei sobre permissão, vontade e agora soberania. A soberania é aquilo que vai acontecer independente do que eu ou você façamos. Tem coisas que Deus determina que vai acontecer que não estão na soberania. Determina e nem está na vontade, está na permissão. Deus mandou Jonas fazer uma coisa. Deus mandou Jonas fazer uma coisa. Dizer para Nínive que Nínive seria destruído. Aí é juízo. No outro vídeo, eu vou encerrar isso daqui a pouco. Mas no outro vídeo, a gente fala juízo, pandemia, juízo, permissão, né? Vontade a gente sabe que não é. Por quê? O que está acontecendo? Né? Soberania de Deus, juízo. Muito bem. Então, o juízo em Nínive era permissão de Deus, não era vontade e nem era soberania. Permissão, vontade e soberania. O juízo de Deus para Nínive era permissão. A vontade de Deus era destruir? Não. Porque quando Jonas pregou, falou, o povo se arrependeu. E quando o povo se arrependeu, mudou o decreto de Deus para aquela nação. Eu quero dizer que tem coisas que ainda que Deus permita, ainda que Deus tenha autorizado, não estando na vontade dele, ele, por causa da igreja, da oração, do arrependimento, lembra o que ele diz lá em 2 Crônicas 7,14?
7,13 ele diz: se eu fechar o céu de modo que não chova, ou vier fome ou peste sobre a terra e tal. Aí ele diz assim, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, né? Então eu, Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Primeiro ele perdoa os pecados, depois a terra. E nessa coisa do juízo, do corona, tem muita coisa que só vai mudar quando nós entendermos isso. Só vai mudar quando nós mudarmos. Nada muda se nada muda. A conexão do céu com a terra é diferente do que a gente pensa. A gente pensa em orar para Deus fazer lá e aqui. Deus, ele pensa diferente e age diferente. Nós não oramos simplesmente para Deus fazer lá e a coisa acontecer depois aqui. A gente usa a chave da terra, liga na terra para ser ligado nos céus. Aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Nós falhamos na terra, temos a correção dos céus. Nos arrependemos na terra, temos a redenção, temos a graça e a misericórdia dos céus. Primeiro nós fazemos. O problema é que a gente está esperando Deus fazer para a gente poder agir. E Deus está esperando nós agirmos para depois ele fazer. É diferente. Então, queridos, ali em Nínive, o que aconteceu? Juízo. Vinha juízo. Por causa da perversão, tudo. Deus, vou destruir. Aí o povo... Deus muda. Não era vontade soberana. Se fosse vontade soberana, ele não mudaria. Não era nem vontade, era só permissão. Há decretos de Deus, vontade dele para nós. Aí nós entendemos quanto Deus é bom, mesmo ele permitindo, mesmo ele fazendo, mesmo ele autorizando o inimigo a fazer, ele não quer isso. Então foi o que aconteceu. Aí o povo, aí Deus disse: não, o decreto agora é outro, Jonas. Eu não vou destruir. Eu não vou destruir. Lembra o que aconteceu com o rei Ezequias? Isaías, profeta de Deus, um profeta ousado, cheio de Deus. Isaías chega lá e diz: eu tenho um decreto de Deus para a tua vida, você vai morrer. Era vontade de Deus? Não. Era soberania de Deus? Não, era um decreto de Deus. Então o que eu quero que você entenda é que há decretos que, mesmo sendo da parte de Deus, eles podem ser alterados de acordo com as nossas atitudes. Isso não é a soberania, porque a soberania ela entra naquele campo que diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Então, coisas que são soberanas, ninguém vai impedir, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O que a gente pode fazer é retardar, como nós estamos fazendo. Nós estamos atrasando o arrebatamento, porque não estamos preparados para isso. Nós estamos atrasando, mas ele vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde. Vai acontecer. Pelo amor ou pela dor, a gente vai. Ou não, né? Também. Então, veja bem. Arrebatamento, a posse do anticristo, o controle total do anticristo, vai acontecer. Né? Não adianta a gente lutar contra, vai acontecer. Nós só temos que estar atentos para ver as manobras, para não se deixar ser confundidos. Porque a maioria dos crentes vão ser enganados. Tem crente que, se pegar um vídeo desse aqui, diz: você é coisa de doido. Ah, você vai falar sobre Apocalipse, podemos falar de Jesus. Olha, meu filho, Apocalipse é o único livro da Bíblia que Jesus escreveu. É o único livro da Bíblia que Jesus escreveu. E aí, Apocalipse, ele manda carta para 7 igrejas. Então, se tem um livro que eu tenho que acreditar, aliás, eu tenho que acreditar em toda a Bíblia, porque eu creio que ela é toda inspirada por Deus, mas Apocalipse, Jesus entregou os livros já para João. Ah, foi João que escreveu, não foi Jesus. Tem cartas aqui de Jesus. Ele entregou para João e inspirou outros a escrever os outros livros. Apocalipse é o livro mais atual e mais necessário no momento. Goste de pregar, goste de ouvir ou não. Conspiração, pense o que você quiser. Tudo que nós falamos aqui, nós vamos ter fundamento. E eu não vou ser louco de trazer nenhuma data específica sem a palavra de Deus me dar base para isso. Agora, que vai acontecer? Vai. Armagedon, juízo final, vai acontecer? Vai acontecer. Então essas coisas vão acontecer sem que haja interferência humana para que aconteça, são vontades soberanas de Deus. Vão acontecer. Né? Então, aliás, a soberania de Deus.
Vontade é uma coisa, permissão é outra e soberania. Espero que você tenha entendido essas três coisas, porque nos próximos vídeos nós vamos precisar desse entendimento e eu não quero ter que repetir isso de novo, né? Porque aí senão você confunde. Por exemplo, Deus, e eu vou encerrar com isso. Por que Deus não estabeleceu a data da vinda de Jesus? Já falei duas razões, eu vou falar uma terceira hoje. O primeiro vídeo tem mais duas razões. Por que Deus não disse qual seria a data da vinda de Jesus? Por que o próprio Jesus disse nem o Filho, né? Nem o Filho sabe, ninguém sabe, só o Pai. Em Mateus 24. Por que nós não sabemos? Por que a igreja não sabe? Por que o Filho não sabia como homem? Só o Pai. Por quê? Duas razões que eu falei. Primeiro, né, não haveria conversão genuína. Segundo, Deus não queria que o diabo soubesse. E terceiro, vou dizer isso aqui, não me chame de herege. Depois você analisa os fatos. Terceiro, não depende só de Deus a data desses acontecimentos. Vou dizer de novo, não depende só de Deus a data desses acontecimentos. Pastor Valdir, doutor Valdir é um conservador, liberal, homem de Deus. Estamos falando sobre Apocalipse, né? Depois você pega o vídeo do início aí. Não depende só de Deus. Não me chame de herege. Eu lhe dou base para isso e lhe mostro na palavra. Por que Apocalipse é tão atual? Por que quando Paulo fala de arrebatamento, ele fala como se ele tivesse dentro do tempo, do cenário, do momento em que iria acontecer o arrebatamento? Porque se naquele momento, tudo que a humanidade tivesse que fazer, já tivesse feito para a vinda de Jesus, ele já teria voltado. Então entenda, arrebatamento, vinda de Jesus, governo mundial, tudo isso são coisas que vão acontecer. Mas o tempo dessas coisas também dependem da manifestação humana. Eu estou falando do tempo, não o fato. Vou dizer de novo, para não me interpretarem mal. Todos esses fatos são vontade soberana, vão acontecer. Acontecimentos escatológicos, querendo eu ou não, querendo você ou não, a igreja trabalhando ou não, a igreja estando preparada ou não, tudo vai acontecer. O tempo em que essas coisas vão acontecer é que também dependem de nós. É por isso que, eu já ouvi um pastor dizendo num vídeo que a Bíblia não dá base para dizer que o anticristo está em nosso meio. Nós já lemos texto aqui que ele já está em nosso meio. Mas está na Bíblia? Está. Ele já está em nosso meio. E esse texto já existia há 2000 anos, há 1900 anos, há 1500 anos. Já existia não a Bíblia escrita, essa é outra história, mas o texto, a palavra de Deus, desde os pergaminhos, enfim, desde os papiros, né, desde o que os escribas fizeram, já existia. Não estou falando da Bíblia impressa. Todo esse tempo já existiu, 2000 anos para cá. E tem coisas aqui que tem mais de 2000 anos. Os livros do Antigo Testamento. Não sei se você sabe, mas o livro mais antigo da Bíblia não é Gênesis. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó, né? E assim por diante. Então tudo isso já existia, já estava escrito e sempre foi atual. Então eu posso dizer que o anticristo já está em nosso meio? Posso. Há 20 anos atrás eu já pregava sobre isso. Nosso meio. Esse anticristo que eu pensava pode ter morrido e ter vindo outro, mas ele sempre vai estar em nosso meio. Manifestar, assumir o trono, assumir a nova ordem mundial, o controle da humanidade é outra coisa. Porque em todas as épocas existe a preparação para aquilo que é a manifestação das coisas que vem de Deus e para aquilo que é a manifestação daquilo que vem da parte do inimigo. Então, todas as épocas, por isso que a palavra de Deus é atual. É sempre atual. Entendeu?
É sobre isso que nós estamos falando. Nós vamos encerrar por aqui esse vídeo hoje. Não vai ficar muito extenso, embora já passou de 1 hora, né? Os 2 primeiros vídeos, se você não assistiu, assista. 1h46 o vídeo 1, 1h40 o vídeo 2, e agora esse eu creio que vai fechar aqui com 1 hora. Né? O Márcio está falando aqui, as evidências sobre Emmanuel Macron são muito contundentes. Sim, tem muitos, como eu já falei, tem vídeos dele dizendo que ele é o cara, que ele é o que vai assumir, que ele já está dizendo, olha, eu vou tratar a Europa de um jeito, a França de outro, o mundo de outro. Pode não ser ele? Pode, porque tem concorrentes também. Já tem aí o Jinping, né? Xi Jinping, que é o da China, dizendo que é ele. Ele está também se preparando para isso. Até o Trump, né? Que a gente crê que é de uma outra linhagem, eu imagino que não seja, né? Mas o Trump também já disse que se for para alguém assumir o mundo, que seja o líder dos Estados Unidos, né? O Putin, a Rússia, também diz que é ele, né? Então, enfim, a disputa aí, se há disputa para liderar até para presidente de bairro, né? Líder de sala de aula, imagina a disputa de nações, você imagina como é que é, imagina a disputa para ser o líder do mundo, né? A vaidade que vem em meio a tudo isso. Então tem um monte de gente, a disputa vai ser ferrenha. A André está perguntando se amanhã tem mais. Se tudo correr bem, a gente dá sequência amanhã, né? Se não, só na segunda, porque domingo eu não quero fazer para não atrapalhar as lives das igrejas. Tá certo? Então que Deus possa estar te abençoando. Lembre-se sempre, há uma diferença entre vontade, permissão e soberania. A vontade de Deus para você é sempre boa. Então se você está passando por algum desafio, por alguma coisa, né? O problema é o corona, Deus não tem vontade em nada disso. Nada disso é vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita, agradável, boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus diz que aquilo, eu encerro com esse texto, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O melhor de Deus para mim e para a sua vida ainda estão por vir. Eu jamais vou dar ênfase aqui às coisas ruins que vão acontecer sem dizer para você que há uma esperança. Só não pule do barco, só não saia da presença de Deus. Aqui eu trago as palavras de Paulo quando ele estava naquela tempestade com 276 pessoas e ele estava ali tranquilo, que ele era o único servo de Deus naquele lugar. Enquanto todo mundo não tinha vontade nem de comer, Paulo estava no meio deles comendo tranquilo, né? Deus falou com ele, disse, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Deus me disse, falei com ele hoje, que nada vai acontecer com vocês. Né? Aí o povo começou a se desesperar, começou a querer pular aí disse, só tem um detalhe, se pular fora do barco eu não posso garantir nada, né? Com barco ou sem barco nós vamos ficar vivos. Aí o barco se quebrou, né? Houve um monte de coisa que aconteceu ali, mas todos foram salvos, todos. O que eu quero dizer para você, meu filho, servo de Deus, pode vir luta, pode vir desafio, pode vir corona, né? Eu quero até lhe convidar a orar, e você já convide 19 pessoas para orar. Eu lhe convido a estar orando para que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus se cumpra. Mas que você entenda uma coisa: Deus tem livramento para mim e para você. Não é porque nós somos melhores, não. É para qualquer pessoa. Todo aquele que nele crê. Não é exclusivo nosso, não. Todo aquele que nele crê. Agora, o que eu lhe peço é o que pediu. Eu encerro esse vídeo com isso. Não pule fora do barco. Não pule fora do barco. Se dentro da arca está ruim, imagina lá fora o cheiro, a destruição, os cadáveres boiando. Não pule fora do barco. Permaneça com Jesus até o fim. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim receberá. O texto, eu gosto mais do texto que diz assim: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que fim será salvo. Então persevere. Fica no barco, vai balançar, vai sacudir, mas o Senhor está com você e Ele fará sempre. Não tenha medo do anticristo, não tenha medo do sinal que vai vir.
dias. Nós vamos falar sobre isso. O sinal é praticamente inevitável para esses dias. Olha lá se não acontecer esse ano. Anote aí isso aí que eu estou dizendo. O sinal com a marca do anticristo. Mas depois a gente fala sobre isso. Só tem uma coisa. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus não vai perder para o diabo em nada. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que Deus te abençoe. Marque, compartilhe esse vídeo com alguém. Coloque em sala de vídeo para as pessoas assistirem. E até o próximo vídeo de Apocalipse, que é o quarto vídeo que nós vamos fazer, né? Falando sobre Apocalipse e os acontecimentos atuais. Tenha uma ótima noite. Que o Senhor te abençoe. Você, sua casa, toda a sua família, no nome de Jesus.